Então, boa noite a todos. Estamos começando a 14ª edição do Conversas de Valor, esse programa online gratuito que eu, Rafaela Pimpão, psicóloga e coach emocional financeiro, idealizei junto com o Fábio Felipe. Fábio, quer se apresentar? Olá, boa noite, Rafaela, boa noite, pessoal do replay, aí, o pessoal que vai ver o nosso replay, sejam bem-vindos. Eu sou Fábio Felipe, consultor e mentor em negócios, e especialista em alavancar carreira, especialista em marketing digital também. E junto com a Rafaela, nós idealizamos esse programa de todo domingo, religiosamente, compartilhar um conteúdo de valor que é sinônimo do nosso programa, do tema, né, do nome do nosso programa, Conversas de Valor. Então, todo domingo, de 20h30 às 21h15, às vezes passa um pouquinho, às vezes... mas todo domingo nós temos esse propósito aqui de compartilhar um conteúdo. E hoje a Rafaela elaborou um tema e ela vai fazer essa introdução. Isso. Para nós. Isso mesmo. Então, gente, eu vou passar aqui para vocês hoje. Deixa eu contar um pouquinho como surgiu a ideia, né, de falar no Conversas de Valor sobre gerenciamento de emoções. A gente não tem um leque, né, Fábio, de temas muito restritos, assim, muito pelo contrário, a gente meio que decide junto, né, fala qual é o tema que cada um está pensando mais, estudando mais ou vivenciando mais nos atendimentos, e a gente traz aqui para compartilhar com esse grupo de pessoas que está acompanhando Conversas de Valor. E o gerenciamento de emoções, que é esse tema que eu acabei propondo da gente começar a tratar nesse programa de hoje, veio dessa mesma forma, né? É um assunto que eu tenho estudado muito como psicóloga, né? E entendendo a influência que as emoções têm na nossa vida, eu comecei a estudar mais a fundo isso. E eu não acredito que existem coincidências, né? Existem sincronicidades. E é tão interessante porque um assunto que eu estava justamente estudando e preparando para falar, eu estou fazendo um curso online da Ariana Schlesser, não sei se alguém aqui do nosso público conhece, ela é uma coach maravilhosa, e ela fez uma aula sobre como as emoções têm uma frequência, têm uma energia, né? Então ela mostrou um estudo que prova, né, comprova como que é a frequência de cada emoção, como isso influencia na nossa vida. Aí eu falei, bom, é um sinal de que eu preciso falar sobre isso, né? E então eu me baseei muito nessa aula que ela deu e nos estudos que eu já vinha fazendo sobre emoções e resolvi compartilhar com vocês. E a gente sempre pensa, né, eu e o Fábio, a gente tem essa preocupação de não simplesmente trazer um conteúdo teórico, né, para o Conversas de Valor. A ideia aqui é a gente trazer teoria, mas junto com atividades, com uma forma prática que você possa colocar isso na tua vida, né, fazer com que isso sirva para você, no teu dia a dia, na tua vida. Então, essa coisa de gerenciamento de emoções não vai ser diferente, né? A gente vai trazer a teoria, eu vou explicar como funciona a energia de cada emoção e no próximo programa já vou mostrar como colocar isso em prática. Então, vou dividir aqui com vocês a minha tela para mostrar para vocês esse estudo incrível. E assim, depois que a gente vê, é engraçado, até parece simples, você até fala, puxa, né, acho que eu já tinha pensado sobre isso, ou já tinha analisado sobre isso. Mas nem sempre a gente para pensar em como isso pode influenciar na nossa vida, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, aqui tem uma pequena apresentação minha. E para quem ainda não me conhece, né, sou Rafaela Pimpão, sou psicóloga e coach emocional financeiro. E uma frase que eu falo muito, tem até no meu website, é isso, né, que os resultados aparecem quando a gente se coloca em movimento. E quando a gente se coloca em movimento com autorresponsabilidade, né, quando a gente escolhe olhar para o que está bloqueando a nossa energia, reintegrar esse aspecto e assim conseguir transformar aquilo que a gente traz para a luz. Muita gente, né, Fábio, também deve ter exemplos de atendimento dele,
que ficam meio que correndo atrás do rabo, sabe? Rodando, rodando, rodando e não consegue sair do lugar, né? Quando a gente percebe isso, a gente precisa ter consciência de que tem uma energia bloqueada, que tem alguma sabotagem operando ali de uma forma quase invisível, que é muito difícil conseguir perceber o que está rolando ali, mas é preciso olhar para isso, entender o que está acontecendo, né, e trazer isso à tona para que possa ser curado, para que possa ser tratado, e você então conseguir dar esse passo, sair desse bolo, né, desse ciclo, e conseguir dar um passo além. Então, meu trabalho é todo voltado para isso, né, para reintegrar os aspectos que não estão integrados na nossa consciência. E com as emoções é a mesma coisa. Então, o tema de hoje é a energia de cada uma dessas emoções e como esse conhecimento pode te ajudar no teu dia a dia. Eu vou dar um contexto primeiro, né, para a gente poder entender essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês das emoções. É importante a gente ter alguns dados, né, alguns preceitos. Então, é importante a gente entender que a gente não é só um corpo físico. Né? É muito importante que todo mundo entenda isso. Ter consciência de que a gente não é apenas um corpo físico. Existe um campo ao redor do nosso corpo que conecta a gente com todo o universo. Isso tudo, gente, não é criação da minha cabeça, é óbvio. Né? Isso é física quântica, isso tudo é comprovado cientificamente. Não é uma religião, não é alguém, um guru que falou isso. Né? É estudo, é ciência, é física quântica. E quanto mais alta a frequência desse nosso campo de energia, maior ele se torna. É importante entender isso para entender como as emoções funcionam, tá? Quando a nossa frequência está baixa, né, frequência baixa, aquela vibração leve, baixinha, esse campo fica mais fechado, mais contraído. E aí a gente diz que os milagres não conseguem chegar. Olha só, o universo ele é abundante, né? A gente é feito de amor. A gente é feito para conseguir tudo que a gente quer na vida. A gente é feito para materializar a nossa realidade da maneira que a gente quer. Só que quando a gente está fechado e vibrando em frequência baixa, as coisas não conseguem chegar para a gente não consegue receber. Vamos lá. Continuando. Os nossos pensamentos geram emoções e essas emoções têm uma frequência. E essa frequência muda a nossa realidade. Isso é importante para a gente poder entender a tabelinha que eu vou mostrar agora para vocês. E essa, então, é a tabela das emoções. É um estudo que foi feito analisando qual é a frequência de cada emoção. Vamos começar lá embaixo. Olha só, por exemplo, a vergonha é uma emoção que tem uma vibração de 20 Hz. Ela é baixa, ela é densa, ela é pequenininha. Ela deixa todo o nosso campo contraído, fechado. Aí, logo em seguida vem a culpa. A culpa tem uma vibração de 30. É 10 a mais já. Para esse nível de hertz, é bastante coisa. Já é uma mudança grande. Né? Então, a culpa já tem uma vibração um pouquinho maior. Mas observe que até o nível 200 hertz, todas essas emoções, a gente vai falar rapidamente de cada uma delas, tem uma frequência para baixo, flechinha para baixo. É como se fosse a lei da gravidade atuando, né? Puxa a gente para baixo. Então, vergonha, culpa, a apatia. Ó, apatia, que é aquela vontade de não fazer nada, né? Sabe quando a gente sente assim, eu quero ficar jogado no sofá sem fazer nada. A apatia é melhor do que vergonha ou culpa. Olha só, é até melhor você ficar nesse estado, né, de inércia do que sentindo culpa e vergonha. Qual que é o problema da culpa e da vergonha? O problema é que a gente não consegue nem ter aprendizado com elas, porque a frequência é tão baixa que a gente não está aberto. Não está aberto para perceber qual é o aprendizado que essa emoção está trazendo para a gente. E esse que é o pulo, esse que é o negócio importante da gente entender. A gente vai entender que nenhuma emoção ela é puramente ruim ou puramente boa. Olha só, a gente precisa aprender a lidar com elas, aceitar todas elas. Todas elas têm uma função na nossa vida.
Então, é isso que a gente vai entender aqui hoje. Logo depois ali da apatia, da inércia, vem a tristeza, que é aquele pesar, dor, sofrimento, mágoa, também a frequência é bem baixinha. É engraçado que até quando eu estou falando sobre elas, veja se vocês percebem isso, a frequência até da nossa conversa baixa. Eu sinto isso no meu corpo. Quando eu estou falando dessas emoções, eu sinto a minha vibração baixar. Olha que loucura, vê se vocês percebem isso também. Logo depois da tristeza, do sofrimento e da mágoa, vem o medo. E o medo é uma emoção muito poderosa, né? E o medo, muitas vezes, é o caminho que a gente escolhe para viver. Né? No mundo de dualidades, que é o mundo que a gente vive, de polaridades, a gente sempre tem as opções, né, de escolher o caminho do medo ou o caminho do amor. E o medo, ele é mais frequente, porque ele está localizado, né, ele acontece quando ativa uma área do cérebro, que é a nossa área do cérebro mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, que é aquele que está sempre tentando proteger a gente, que está sempre achando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu falo que a mente, né, o nosso ego, é como se fosse uma mãe super protetora, que não quer que a gente saia daquela zona de conforto, que não quer que a gente saia daquele lugar que a gente está. Ele está sempre tentando proteger. E é importante a gente olhar para essas emoções dessa forma, né? Olhar com amor para essas emoções. Olhar para ela e falar, puxa vida, eu entendo que você está aí, você faz parte de mim e você está tentando me proteger. Olha a diferença de você simplesmente sentir medo do medo. Muitas vezes a gente tem medo do medo. Quem aí já sentiu medo de ter medo? Ou quem aí já sentiu tristeza por ter medo? Quem aí já sentiu vergonha de ter culpa? Vocês estão vendo que todas essas emoções são baixa frequência e uma vai puxando a outra e vai puxando a gente cada vez mais para baixo. Tá? Outra frequência interessante é o desejo. E aqui, gente, o desejo é importante a gente olhar para ele, porque ele aqui está fazendo um papel de apego, né? Não é o desejo, por exemplo, eu desejo ter uma melhora na minha carreira, no meu trabalho, eu desejo ter um ganho financeiro maior. Tudo isso é positivo, né? O desejo é uma emoção positiva. Porém, o desejo que a gente está falando aqui é o desejo do apego. É o desejo que te diz que falta algo para você, que tem uma necessidade não atendida, que tem um vazio. Esse desejo que eu estou falando aqui é o da escassez. É aquela sensação de que está faltando alguma coisa na minha vida. Quando essa emoção está operando, a frequência dela também é muito baixa, né? Porque te dá sempre aquela sensação de que falta alguma coisa para você. Ah, legal, Fabi. Jura, Fabi, eu estava falando de sincronicidade aqui, meu bem. Hoje o tema do Conversa de Valor é sincronicidade. Então, continuando aqui na explicação teórica, né, das emoções. Depois do desejo, então, vem a raiva. A raiva, ela é muito considerada como se fosse a tristeza em movimento. Olha que definição interessante, né? A raiva, ela é muito diferente da tristeza. Você vê que, olha a diferença de frequência dela, né? A tristeza está ali em 75, a raiva 150, né? Muita gente é movido pela raiva. Vocês conhecem alguém que é movido pela raiva? Sabe aquela pessoa que você até fala, nossa, a pessoa é determinada, meu Deus, parece um trator, né? Vai passando por cima de tudo, por cima de todos. Ela está movida muitas vezes pela raiva. E a raiva sempre tem uma tristeza acoplada a ela. Quem tem raiva tem uma tristeza. E muitas vezes quem tem uma tristeza também tem raiva. São sentimentos, são emoções muito acopladas, muito ligadas uma na outra. É interessante observar isso, porque aí você começa a olhar uma pessoa com raiva por um novo ângulo, por uma nova maneira, e começa a aceitar a sua raiva também por um novo ângulo e de uma nova maneira. A gente pode escolher como olhar para as emoções. Então, quando eu sinto raiva, eu preciso me dissociar dessa emoção, olhar para ela e entender,
Da onde vem essa raiva? Qual é a tristeza que essa raiva está escondendo? O que eu tenho para aprender com isso? Entendem que é um olhar de amorosidade, não é aquele olhar de eu não quero sentir raiva, eu estou com vergonha de sentir raiva, eu tenho culpa de sentir raiva. Olha a diferença. Quando eu coloco essas emoções todas de baixa frequência ligadas, isso dá um poder do mal, né? Um poder para baixo, de frequência baixa. Agora, quando eu olho para a raiva com amorosidade, com aceitação, aí eu faço uma ligação de uma emoção de frequência alta. Olha lá onde está o amor, 500. Então, quando eu passo a amar o meu medo, amar a minha raiva, entender que ela faz parte de mim, aceitar que ela faz parte de mim, olha a diferença. Você puxa aquela emoção de baixa frequência para alta frequência. Né? Você puxa, você amplia o teu campo energético de novo. Aquilo que estava contraído, retraído, de repente expande. Né? E quando expande teu campo energético, expande a tua consciência também. Então você começa a enxergar coisas que você não está enxergando. Quem aí já sentiu ou já percebeu alguém cego pela raiva? Né? Já ouviram essa expressão? Nossa, a pessoa está cega de raiva. Ela não está conseguindo enxergar. Ela está se debatendo naquele campo apertado, dolorido. Né? Então, essa que é a grande jogada, é a gente conseguir fazer combinações novas. Né? E muitas vezes a gente não sabe. Nem tinha consciência de que isso fosse possível. Né? Como assim amar o medo, amar a raiva? Né? Como assim aceitar? Então, depois da raiva vem o orgulho. E eu não vou falar de todas elas, senão conversa de valor vai durar uma eternidade, né? E eu quero que a gente ainda bata um papo sobre isso. Só para entender, teoricamente, a coragem, ela é uma emoção que está quase na neutralidade. O nível de frequência 200, ele é praticamente neutro. E só para explicar assim, o que é a coragem, né? A coragem não é ausência de medo. Muita gente confunde, né? E fala, a pessoa é corajosa, então ela não tem medo. Mentira, né? A coragem é você agir apesar do medo. Né? É você fazer aquela ação mesmo com medo. Né? Então você não está negando o medo, você simplesmente está agindo, está colocando a tua ação na frente do medo. E coragem é agir com o coração, né? Colocar muito coração naquela ação que você se propõe a fazer. Depois vem a neutralidade, a disposição, acho que vale a pena falar. A disposição também é conhecida como otimismo, né? Aquela pessoa otimista. E olha que interessante, a disposição tem um poder muito forte. Sabe aquilo de você estar disposto a, né? É aberto. Simplesmente eu estou aqui, eu estou disposta a aceitar um milagre, a aceitar que um milagre aconteça na minha vida. Olha o poder que isso tem. A disposição tem 310 Hz de vibração. A disposição é você falar assim, eu não sei como, mas eu sei que as coisas vão dar certo na minha vida. Eu não sei como, né? Mas o meu trabalho vai dar certo, as pessoas vão conhecer o meu conteúdo, as pessoas vão se relacionar comigo, vão se ligar comigo. É uma entrega, a disposição é uma entrega, é uma confiança. Né? A aceitação também tem muito poder, que é aquela coisa de você não ficar lutando contra, não formar uma guerra em relação a tudo que acontece na tua vida. Né? Ou não ficar se martirizando, por que isso aconteceu comigo? Aceitação é você falar, ok, isso está acontecendo na minha vida por algum motivo. Por algum motivo, eu abri a porta para isso acontecer na minha vida. Né? Eu aceito e eu aprendo com isso. Bom, aí já pulando para as mais altas vibrações, amor. Olha que interessante, gente, que a alegria tem uma frequência mais alta ainda que o amor. Né? Quem gosta de espiritualidade e vê esses gurus, os indianos, é tão engraçado como eles são alegres. Né? Pega algum vídeo do YouTube lá e coloca uma conversa entre gurus. Né? Você vê o próprio Dalai Lama, né? Tem cenas de entrevistas dele assim muito divertidas, em que ele faz piada, brinca e dá risada. Então, a alegria, por que ela tem tanta
potência, né? Tão alta frequência? Porque ela é 100% de presença. Não tem como você dar uma gargalhada, como você tá alegre, se você não está presente naquela situação. Tenta imaginar, né? A alegria, ela é presença pura, né? É você completamente envolvido naquela sensação. É você gargalhando, aquela gargalhada de dor na barriga, sabe? De rolar no chão. Não tem como não estar presente. Aquilo tem uma frequência altíssima. E olha só, para se observar de novo, eu estou vendo a carinha de vocês. A gente está falando de emoções de alta frequência, tá todo mundo sorrindo. Fabi sorrindo, Fábio sorrindo. Porque a gente está falando nisso, a gente começa a movimentar esses aspectos dentro da gente. Tá? Depois disso vem a paz, a iluminação e a consciência final, que a consciência final não é nem para os mortais, né? E a iluminação, só para ter uma ideia, no último estudo que teve, que foi em 2012, foi detectado que tem 12 pessoas simultaneamente vivendo no planeta Terra nesse estado de iluminação. E essas pessoas, 12, exatamente, 12. E essas 12 pessoas conseguem causar um aumento de frequência incrível, né? Então, tem uma parte do estudo que diz, deixa eu até colar aqui para não falar nenhum número errado, que fala assim, que uma pessoa vibrando no nível 300, que é o nível ali de disposição, consegue contrabalancear 90 mil pessoas que estão abaixo de 200. Olha isso. Uma pessoa consegue balancear 90 mil pessoas. Então, por isso que tem estudos que mostram que as cidades por onde a Madre Teresa de Calcutá passava diminuía absurdamente os índices de violência, né? Porque essa frequência dela era tão forte, tão poderosa, que contrabalanceava a frequência baixa de muita gente. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, olha o poder que isso tem. Né? Olha o poder que a gente pode ter ao entrar numa sala para dar uma palestra. Imagina como é gostoso estar do lado dessas pessoas, né? Porque você sente a vibração gostosa, quando a pessoa vibra no amor, na paz, na alegria, você tem vontade de ficar junto, sem vontade de ficar perto. Exatamente, é isso, Fabi. É daí que vem a explicação do magnetismo pessoal, por exemplo. Né? Das pessoas que conseguem emanar essa energia tão poderosa, tão bonita, tão gostosa, que as pessoas veem, que nem abelha no mel, né? Então, o magnetismo pessoal é muito explicado por isso. Então, a gente tem o poder de emanar essas emoções. Agora, adianta a gente saber isso na teoria e não conseguir aplicar isso na prática? Não adianta muito, né? O importante é a gente saber, então, como lidar, como fazer para lidar com isso a partir desse conhecimento. E aí, é o que eu quero propor para vocês, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso e falar. Eu já dei algumas informações, assim, né? De como a gente pode fazer combinações melhores. Né? Sair dessa história de simplesmente sentir culpa e vergonha pelos sentimentos que a gente tem, que é uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar, e começar a fazer combinações melhores. Mas antes de falar mais sobre isso, eu proponho aqui para a gente pensar sobre atitude, né? Colocar uma atitude em relação a essas informações. E como que a gente pode começar a lidar melhor com as nossas emoções? É começar a se auto-observar sem julgamento. Né? E como a gente faz isso? Sentir uma emoção, ver que alguma emoção está dominando as suas decisões, as suas escolhas, para e observa, entende. Né? Da onde vem essa emoção? Né? Por exemplo, acordei triste. Muito comum, né? Às vezes a gente acorda triste, acordei triste. Então vamos lá. Eu vou ter vergonha de estar triste? Eu vou sentir culpa por estar triste? Não. Eu vou aceitar. Puxa vida, hoje eu acordei triste. Isso faz parte de mim. Como que eu vou escolher lidar com essa tristeza? O que eu escolho descobrir? O que está por trás dessa tristeza? Do que ela está tentando me proteger? Ela é parte minha. Entende que aí a gente simplesmente tem uma
uma reação amorosa com a emoção é muito mais poderoso do que ficar tentando esconder e reprimir. Deixa eu só ver aqui. Então, assim, o convite é isso, né? É a gente entender que o primeiro passo é a gente ter uma atitude em relação às emoções, né? Começar a observar, entender como elas operam na nossa vida e fazer essas combinações de uma forma mais inteligente e mais poderosa na nossa vida. Que é, mesmo que você esteja sentindo uma emoção de vibração baixa, conectar com uma emoção de frequência alta, né? Com aceitação, com perdão. E aí, gente, vem toda aquela gama de temas que eu costumo falar repetidamente até nos meus vídeos, nas minhas conversas, que é falar sobre perdão e gratidão, né? O quanto isso é poderoso na nossa vida. Perdoar e agradecer, né? Estar disposto, estar aberto. A gente precisa muito aprender a aceitar, aprender a receber, né? Se tem um aprendizado importantíssimo que a gente tem na Terra, é esse, aprender a receber, né? E calar ou entender de onde vem essa coisinha, essa vozinha que fica falando no nosso subconsciente, dizendo que a gente não merece. A gente precisa entender isso com muita urgência. Isso vem de programações da humanidade, né? Desde a infância, desde que foi imposta a religião. Então, eu nem ia falar muito nesse tema, né, porque é bem polêmico, mas essas instituições, como algumas religiões, por exemplo, elas trabalham no nível da culpa. Sim. E a culpa tem essa frequência de 30. Você fica praticamente um fiapo de ser vulnerável, né, completamente vulnerável, enfraquecido, sem poder pessoal nenhum. Porque a culpa te domina dessa maneira que você fica restrito, você fica pequeno e sofrido, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. É negar que elas existem? Não. Acho que esse é o maior aprendizado, né? Não é negar que elas existem, mas sim olhar para elas. Pôr luz sobre elas. Oi? Pôr luz sobre elas, para a gente poder enxergá-las. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, de slides era isso que eu tinha para colocar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento com vocês e trazer aqui para a gente conversar sobre esse tema. O que vocês acharam desse conteúdo, primeiro, né? Se ficou alguma dúvida, se querem conversar, ou compartilhar alguma sensação que veio aí nessa conversa. Eu só quero falar uma frase e abrir para os outros participantes. Eu aprendi uma frase há muito tempo e vendo você apresentar os slides. A frase é assim: a tristeza contamina, né? A tristeza contamina, conforme você estava mostrando. E se a tristeza contamina, a alegria contamina também, né? Que são duas emoções. Aí, desde o dia que eu aprendi essa frase, se a tristeza contamina, a alegria também vai contaminar, eu sempre procurei, então, ter essa emoção positiva em mim, né? Porque senão você vai, conforme você falou. E eu não tinha percebido isso quando você falou, olha, eu estou falando sobre esse sistema, essas emoções de frequência baixa, e eu estava aqui, estava deprimindo já. Eu já estava deprimindo. Eu já estava, quando a Fabiane falou ali, que eu comecei a abrir o alerta e você saiu de novo para a alegria, para as emoções positivas, e eu comecei a crescer de novo. Você imagina você 2 horas falando em tristeza, e eu sem querer, hoje eu vim de preto. Seja bem-vinda, Dani, seja bem-vinda. Está ouvindo bem a gente, Dani? Estou ouvindo sim, Fábio. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Você está um pouco tímida, mas está falando baixo. Pode falar um pouco mais alto. Deve ser meu microfone. Está baixo ainda? Tá melhor. Está melhorando. Pode participar.
Então, por enquanto, eu estou só ouvindo, é um tema que eu gosto muito, né? E já gosto de estudar também sobre essa questão da energia, né? E já física quântica, ela realmente, como a Rafaela falou, ela consegue mensurar, né, a qualidade do nosso pensamento, né? Então, eu gosto muito daquele filme, né? Você já deve conhecer, né, Rafaela? Quem somos nós? Sim. É uma explicação maravilhosa aí sobre essa teoria, né, do Amit Goswami, e ainda mostra aquele experimento, né, que aquele japonês fez, que eu esqueci o nome dele, sobre as moléculas da água, né? É incrível. É fantástico. É incrível mesmo, Dani, esse experimento. Quem tiver curiosidade pode colocar emoções nas moléculas da água, provavelmente já vem no YouTube. Mas só para ter uma ideia, bem rapidinho, para quem não viu, eles simplesmente pegavam potinhos de água e escreviam palavras nesses potinhos. Ódio, amor, paz. E as moléculas se combinavam, faziam desenhos diferentes de acordo com o que estava escrito no papel, né? Então, para você ver como como tem um mundo invisível atuando sobre nós. E muita gente ainda teima em não querer olhar para isso, em não querer aprender a lidar com a energia, né? E tudo bem também, gente. Cada um tem... Mas quando... Pode falar, Fabi. Não, eu ia falar que quando as pessoas resistem, eu acho tão interessante porque as pessoas não param para pensar num celular, por exemplo. Como é que vem a voz, o som e a imagem através de um celular? Porque ele não está conectado a nenhum fio. Que energia é essa? As pessoas não param para pensar que isso é frequência, é vibração. E que tipo de frequência e vibração canalizada de tal forma que a gente tem essa tecnologia, essa possibilidade. Né? Então, é como só falar do Césio 37, a radiação que deu lá em Goiás. Quantos anos? Quantas pessoas ficaram doentes? Não é visível. A onda do micro-ondas. Então, é tecnologia avançadíssima que a gente ainda não tem o conhecimento total e que a gente está aprendendo aos poucos. Mas essa frequência, essa vibração, a gente tem realmente. E tem que aprender a lidar com ela. Me ocorreu agora uma pergunta, falando sobre o experimento, né, da água, e eu não vi o filme, né? Já vou logo me redimir porque eu não vi o filme. Mas aquele filme Divertidamente tem a ver com isso? Tem, não é? Tem. Ele não tem a ver com física quântica, mas ele tem a ver com uma explicação muito linda, né, de como as emoções influenciam na nossa vida e como todas elas são importantes. Acho que o maior aprendizado do Divertidamente é a importância da tristeza. Não sei, quem ainda não assistiu vai rolar um spoiler, mas já é antiguinho, né? Acho que todo mundo já viu. Então, a tristeza tem uma importância fundamental, né? E mostra isso no filme, né? Porque é isso, gente. As emoções, elas não vêm por acaso, né? A gente não sente as emoções por acaso. Tudo tem uma razão perfeita de existir, né? Então, por trás de cada emoção tem um aprendizado, tem uma necessidade. E a tristeza, ela também traz segurança. E o que a gente precisa aprender é dar segurança para as emoções que a gente sente, né? Porque o objetivo delas é esse, é trazer segurança. Então, se você está com medo, o objetivo do medo é te colocar num estado de segurança, é te voltar para a segurança. Só que ele sozinho não consegue, né? Porque a mesma mente que cria o problema não consegue resolver o problema. A gente precisa acessar um outro nível de consciência para conseguir resolver um problema. Então, quando você começa a olhar para o medo de uma nova maneira, de uma nova forma, e começa a dar segurança para esse medo, né, você volta o teu sistema para um estado de segurança. Você aceita ele. Ao invés de você entrar em guerra com ele e falar, que raiva que eu estou sentindo, medo. Né? Quantas vezes a gente fala, que raiva de me sentir culpada, que raiva de me sentir triste. Isso não leva a gente para um próximo nível. Isso baixa a nossa frequência, derruba a nossa frequência, e aí a gente não consegue realizar nada, entra quase no estado de paralisia. Agora, quando você olha para o teu medo e fala,
Medo, eu sei que você existe, você faz parte de mim, eu aceito você. Né? Eu te aceito, eu dou segurança para você. É que quando você, como você falou, quando a gente para analisar o porquê que você está sentindo essa emoção, porque tudo tem dois lados. E a função do nosso organismo, do nosso cérebro, a gente é dual. A gente tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Então, é essa bipolaridade e essa vulnerabilidade que a gente tem que aceitar. A intenção do sentimento é sempre de nos preservar a vida. Isso. É como você está falando, né, do medo. O medo, a intenção é proteger a gente de algum risco, de alguma coisa que o cérebro entende que você está correndo um risco, que você vai sofrer um dano. Aí vai de você ser mais inteligente e analisar tudo do porquê que você está sentindo as coisas. E analisar as emoções. E é um analisar, né, Fabi? É interessante esse termo, porque é um analisar com sentimento. Olha que loucura, né? Porque não é só entender, é você realmente sentir, é você realmente se permitir sentir. Então, é isso, tudo começa pela mente com o pensamento. Se eu acredito que eu só posso sentir tristeza por estar triste, é isso que eu vou sentir. Né? Agora, se eu acredito, se eu escolho amar todos os meus sentimentos e amar tudo que eu sou, olha a diferença de frequência, olha a diferença que isso pode fazer na vida, olha a diferença da realidade que a gente pode criar na nossa vida. Então, é a forma de lidar mesmo, e é sentindo, é analisar com sentimento, junto, porque tá junto, não é ou, né? É e. Né? É pensar sobre isso e sentir sobre isso, aceitar isso. Isso é muito poderoso. Isso que você falou sobre aceitar, eu durante muito tempo, aí eu me confesso agora, eu resisti a aceitar essa coisa da frequência e da energia, como a Fabiane falou, né? Existe uma energia trafegando no mundo. Tem um tráfego de energias, né? E eu resisti durante muito tempo a aceitar isso, né? E aceitar, quer dizer, e eu percebo que quando eu comecei a aceitar, a minha vida começou a transformar de alguma forma e muito positivamente. E o mais interessante, Fábio, olha que legal a gente pensar sobre isso também. Muitas vezes a gente tem mais facilidade de aceitar a emoção do outro do que a nossa própria. Né? Quantas vezes a gente... Isso aí eu aprendi com a psicologia, que isso aí, a nossa a gente não aceita nunca. Mas isso não leva para lugar nenhum, né? Só deixa a gente correndo atrás do rabo, triste, sofrendo. Né? Porque é aquilo, é a crença, é o pensamento que te leva a agir sempre da mesma maneira, né? E querendo ter resultados diferentes, que é a maior insanidade que há. Mas muitas vezes a gente é muito generoso com o sentimento alheio, né? E falar, puxa, eu entendo que tal pessoa sinta raiva, né? Olha a história dela, olha o que ela está passando. Mas pra gente, a gente não olha com essa mesma amorosidade, né? A gente se cobra muito. E a gente acaba virando meio que um carrasco da gente mesmo, né? Então, é isso, assim, vamos tentar começar a agir de uma forma mais amorosa e generosa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Isso já vai fazer total diferença. Isso transforma, gente, isso transforma. Né? Tem uma frase que eu não lembro agora de quem que acho que rodou pelo WhatsApp, mas é isso que você está falando. É você olhar para você como se você fosse o seu melhor amigo. Como você trataria o seu melhor amigo. Assim, com essa compreensão, com essa atitude de compaixão. Né? Ter esse olhar amoroso para você mesmo, assim como você tem com uma pessoa queridíssima sua. Você vai passar a mão na cabeça dela, vai dizer, olha, não é assim, as coisas vão melhorar, vai passar, nananana. Faça isso com você mesmo, porque você tem que ser o seu melhor amigo. É o amor próprio nesse sentido. Olha, faz parte do programa
e eu pulei, eu dei um seja bem-vindo para a Dani, mas nós pulamos. Mas antes que o programa finalize, faz parte do programa que as pessoas se apresentem. A Fabiane, por favor, você se apresenta, porque esse programa está sendo gravado e a gente vai publicar ele e as pessoas podem conhecer. Isso é uma apresentação bem breve da Fabiane e depois uma apresentação bem breve da Dani, por gentileza. Bom, eu Fabiane, eu sou coach pelo IBC e adoro ajudar pessoas, sou apaixonada pela espiritualidade, pelo conhecimento de física quântica, pelo desenvolvimento do ser humano. Estou disposta sempre a aprender e ajudar o quanto mais pessoas, melhor. Isso é de verdade mesmo, que você está sempre aqui com a gente. Dani, por gentileza, se apresenta, por favor. Eu sou Daniela Rezende, psicóloga com especialidade em neuropsicologia e atendo em consultório, mas estou com um projeto, né, de levar a psicologia para o mundo, onde a gente vai inaugurar uma clínica psicológica online, onde vários psicólogos vão atender, e eu estou por conta aí da produção de conteúdos e levar conhecimento e a psicologia para todas as pessoas. Que legal, Parabéns. Dani, Fábio, você já conhecia a Dani? A Dani veio por indicação. Como você descobriu Conversas? Adivinha, a Dani é minha cliente. Ah, então tá bom. Fábio e suas clientes psicólogas, muitos psicólogos, né, Fábio? Dani, super bacana seu projeto, bem legal. Isso é frequência, né? É isso aí. Eu falo que eu sou psicólogo autodidata, eu estudo psicologia há 25 anos, tenho 300 clientes psicólogos. Só podia dar nisso. Muito bom mesmo. E o Rodrigo colocou aqui que no filme, acho que no filme Quem Somos Nós, Rodrigo, ou Divertidamente, agora eu não sei. Que fica eu acho que é o Divertidamente. o Divertidamente. Que é o combo das emoções / energia. É isso mesmo. Bacana. Rodrigo e Fabiana, vocês querem se apresentar? Vou chamar vocês para virem para vídeo, mas vocês ficam à vontade, se não quiserem também, tá bom? Que aí, o que a gente vai fazer agora, né? Já vamos para os minutos finais aqui do Conversas de Valor de hoje, porque a ideia hoje era trazer mesmo essa teoria, né? Essa tabela das emoções, para a gente começar a ter um entendimento maior sobre como elas influenciam e como é a frequência delas, e a gente começar a pensar e experimentar fazer essas combinações novas, treinar a nossa mente, treinar nossos pensamentos, para começar a fazer combinações novas entre as emoções, para a gente sempre manter a frequência alta. Frequência alta, imaginem o campo magnético de vocês mais expandido, fortalecido, aberto, né? Aberto para as infinitas possibilidades. E não mais aquela coisa restrita, apertadinha, dolorida e sofrida, que são essas emoções de frequência baixa quando estão sozinhas ou combinadas, potencializando a frequência baixa. Então, a gente voltar e começar a fazer essas combinações que são mais interessantes para a gente criar nossa realidade de uma forma nova, de uma forma incrível, de uma forma que a gente merece de verdade, para a gente atingir aquilo que a gente pretende, que a gente quer na vida, né? Deixando os sabotadores todos de lado, de escanteio, né? Se a gente começa a gerenciar nossas emoções, a gente mostra quem domina, né? A gente mostra que tem poder pessoal, tem magnetismo, tem capacidade de gerenciar nossas emoções de uma forma bacana e fluida, né? E outra coisa interessante é que as emoções de frequência mais altas também têm uma fluidez maior, elas agem de uma forma mais natural, mais a ver com a nossa natureza, que é fluida, que é leve, né? Todo esse peso, essa densidade, são criações da nossa mente, são ilusões da nossa mente, né? Então, esse é o exercício que fica proposto aqui, e semana que vem a gente vai continuar esse papo sobre o gerenciamento de energia, gerenciamento das emoções, e convido vocês para chamarem também,
né, sua rede, seus contatos para participarem, se acharam que foi relevante, que foi bacana a conversa de hoje. E também trazerem perguntas, quem já está na lista de transmissão do Fábio, ou mesmo pela fanpage do Fábio no Facebook, ou minha no Facebook, está todo mundo convidado a bater papo sobre isso, conversar sobre esse tema, tá bom? Ele não se encerra por aqui, muito pelo contrário. Eu sugeri para a Rafaela que a gente dividisse em partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, e poder ampliar esse tema, que ele é amplo, ele não se encerra, né? Assim, em 45 minutos. Mas eu fiquei bem contente com essa apresentação, não tinha noção dessa vibração em hertz. É bom que se diga, não tinha noção, então, muito bacana. Parabéns pela apresentação, Rafael. E Dani, gostaria de complementar? Não, só gostaria de agradecer muito a você por ter me convidado e dizer que é um prazer, né? Estou conhecendo vocês aqui, Rodrigo, Fabiano, Rafaela, e parabenizar a Rafaela pela excelente explicação. Foi muito bom. Obrigada, Dani. Obrigada. E a gente conta com sua presença aqui, né? Com todo o seu conhecimento. Vai fazer muita diferença aqui no Conversas de Valor, tá bom? Fabi, também agradeço profundamente sua participação, sempre incrível, linda, né? Muito generosa de estar aqui e sempre bem-vinda, e coloca mesmo o seu conteúdo, que é incrível, né? A Fabi, quem ainda não segue também, está vendo aqui essa retransmissão, ela tem a página também no Facebook, é uma coach incrível lá de Curitiba, da minha terra maravilhosa. E hoje em dia, com esse mundo online, a gente não precisa mais, né, morar no mesmo lugar, né? Tenho vários clientes fora de São Paulo e assim a gente vai, né, podendo estar conectado. Eu adoro o que o Fábio fala. A partir do momento que a gente se conectou, a gente está conectado para sempre, né, Fábio? Nem que a pessoa queira largar, não vai largar, porque é para sempre e pronto, não tem jeito. Para sempre, super bacana. Tá legal. Então, boa noite para todos. Deixa eu ver, alguém falou... Fabiana, cheguei tarde, Rafa, mas no próximo estarei desde o começo. Fabi Santos. A Fabi Santos, nossa, a gente estudou juntas em 1900 e bolinha, no cursinho, né, Fabi? E depois a gente fez faculdade também na mesma, lá na PUC, ela fazendo arquitetura e eu psicologia. Fabiane, importante meditar, tem no YouTube meditações com bineural beats, frequências altas. Faça essas meditações, a Dani complementando ali. Ótima dica aqui, gente. Anotem aí para meditar, né? Porque a gente vai falar na semana que vem sobre maneiras de aumentar a frequência, né? Porque não é só gerenciando as emoções, mas a gente se colocando também nesse lugar onde a nossa frequência fica elevada. E um dos exemplos é meditação, silêncio, e assim vão. Várias formas que a gente vai falar também na semana que vem. Beleza? Então, conto com vocês também na próxima semana e tenha uma semana incrível, maravilhosa, produtiva, leve, fluida, poderosa, que é isso que todo mundo aqui merece, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima Conversa de Valor. Beijos, bye bye, feliz semana a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.